Libertadores. E um 0-0 no Morumbi, com bastante disposição do lado do São Paulo, mas pouca inspiração contra o campeão da Copa Sul-Americana, o Furacão, o Atlético Paranaense. O jogo terminou sem gols para mais de 43 mil espectadores nas arquibancadas. E aí, o São Paulo ainda corre risco de rebaixamento? Será esse o primeiro tema do nosso Linha de Passe? Repito, 1h30 de duração e a seguir o Sport Center com Paulo Soares e Antero Greco. Sejam todos bem-vindos. Linha de Passe é a nossa hashtag neste primeiro momento do programa. Estou com Leonardo Bertozzi e Pedro Ivo aqui no estúdio e Vitor Birner, diretamente de sua casa, é o nosso time para este primeiro bloco, né? Primeiro momento do Linha de Passe. Nós, pela ordem do programa, tá? São Paulo e Atlético Paranaense. Depois, a final da Copa Libertadores com a participação dos nossos colegas lá de Montevidéu. E, finalmente, um pouco também de Fluminense 1, Internacional 0. Leonardo Bertozzi, boa noite. 43 mil pessoas no Morumbi. A torcida do São Paulo fez a parte dela. O time, não, nem tanto. Não, tudo bem, Paulo? Boa noite, Pedro. Daqui a pouco os companheiros com a gente, Birner, fã de esportes. Não dá para dizer que os primeiros minutos deram a impressão de que podia ser diferente, de que o São Paulo hoje podia ter um jogo melhor no aspecto ofensivo e poderia até vencer. Mas o fato é que, individualmente, os atacantes do São Paulo atravessam uma fase muito ruim. Horrorosa. E, coletivamente, também, o time parece que vai caindo ao longo do jogo. Aconteceu no primeiro tempo, aconteceu de novo no segundo. E aí o desgaste, as ideias que vão se esvaindo. E o Atlético, no primeiro tempo, praticamente só entrou para se defender. No segundo, ainda tentou esboçar um ou outro contra-ataque. Mas a verdade é que é o time que sai mais satisfeito com o resultado. Teve uma grande conquista no final de semana. Volta para o Brasileiro para garantir aqueles pontinhos que podem deixá-lo também mais focado numa outra grande final, que é a da Copa do Brasil contra o Galo nos dias 12 e 15. Então, acho que é o time que sai mais satisfeito. O São Paulo ganhou 9 de 34 jogos no Campeonato Brasileiro. Isso é um número pouco. Terrível, né? Se a gente pensar no... Tudo bem, pode não ser o elenco para ser campeão, mas certamente não é o elenco para estar na situação que está. Dependendo do resultado do Bahia, o São Paulo pode ficar só 2 pontos no de rebaixamento até o final da semana. Ou seja, tranquilo não está. Ainda não acho que é o principal candidato a cair. Mas o fato é que depois da semana passada, do que a gente viu contra o Palmeiras, a gente esperava uma guinada, né? Uma sequência positiva. Mas o fato é que os jogadores do São Paulo, especialmente os de ataque, não estão atravessando o melhor momento. E isso está fazendo com que o time sofra muito para chegar ao gol. Hoje foi mais uma vez o que aconteceu. Quase uma missão impossível, cara. Veja incrível. só, então nós temos esse jogo na sexta-feira. O Bahia jogará pela 34ª vez no campeonato. O Grêmio fará a sua partida de número 35. Se o Bahia vencer o Grêmio, o Bahia vai a 40 pontos, se iguala em número de pontos ao Juventude, um dentro, outro fora da zona de rebaixamento. São Paulo foi a 42. Tá? Então, em caso de vitória do Bahia, São Paulo ficaria a 2 pontos da zona do rebaixamento. Se o jogo empatar, o Bahia vai a 38. São Paulo ficaria a 4 pontos da zona do rebaixamento. Se der Grêmio, o Grêmio ultrapassa, inclusive, o Bahia, mas com um jogo a mais, né? Fazendo seu jogo de número 35, vai a 39. E o São Paulo ficaria com um jogo a menos que o Grêmio, mas ficaria ali a 3 pontos da zona do rebaixamento. Não dá para dizer que está completamente livre, né, Pedrão? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Um abraço a você, Léo, Vitor em casa. Daqui a pouco, Calçadinha com a gente, principalmente ao fã de esporte. Não está livre, né? E não está livre só também por uma questão de contas ou de matemática, porque talvez a conta ainda não livrasse, mas se a gente tivesse um mínimo indicativo que algo está sendo feito, a gente até poderia livrar a situação. A única coisa que está muito clara é que a briga de São Paulo é essa. É ali embaixo, fazer conta, olhar para frente. Você falou de tabela, tem um Grêmio, tem um Sport, tem Juventude. Só confronto direto em termos de rebaixamento. Hoje, com 43 mil pessoas que poderiam aproveitar essa situação, um time até desgastado. A gente fala do Atlético Paranaense, acho que tem mais time, talvez mais organização com o São Paulo, só que hoje era uma situação atípica. São Paulo não atuou no final de semana, São Paulo teve como descansar. O Atlético vem de uma final, vem de outro país, vem de viagem. Certamente você precisa retomar, não pode comemorar tanto para voltar para o Brasileiro, como o Léo lembrou bem, fazer uns pontinhos para focar de novo em outra decisão. São Paulo não aproveitou nada disso. Então é por isso que essa sua frase está mais do que de acordo. A briga é olhar para baixo, infelizmente. E não é o que o torcedor de São Paulo, que a gente imaginava. Quando a gente fala de começo de Campeonato Brasileiro, o Léo falou de título, talvez não brigasse por título. Só que quando vem daquele Campeonato Paulista, o tal título muito debatido do Campeonato Paulista, o que poderia ser feito,
colocamos, acho que muitos de nós, pelo menos São Paulo, numa parte de cima da tabela, brigando, debatendo se ia ser uma vaga direta pela Libertadores, se poderia incomodar, se não iria incomodar, não teria um elenco de Flamengo, de Galo, de Palmeiras, mas alguma coisa poderia. E essas 9 vitórias em 34 jogos que o Léo coloca é muito pouco. E parece que isso não incomoda esse time atual. Um time insosso, um time que tenta alguma coisa no início do primeiro tempo e se acomoda que não deu. Tenta alguma coisa no início do segundo tempo, se acomoda que não deu. Bola levantada na área, 32 cruzamentos, pouco repertório. Então parece que isso incomoda muito mais quem analisa, o torcedor, do que exatamente o próprio São Paulo. Então por isso que a briga é olhar para baixo. Por isso que acaba que a conversa passa por isso também. Você concorda, Vitor Birner, que parece o time do São Paulo ser sem ambição, muitas vezes, em determinados momentos dos seus jogos? E era assim, se for o caso da resposta positiva de sua parte, já era assim com o Crespo e continua assim com o Rogério? Bem-vindo, Birner. Boa noite, Paulo, Pedro, Bertozzi, boa noite aos fãs e aos fãs do esporte. Eu acho que em alguns jogos, sim, hoje não foi o caso. Muitas vezes com o Crespo, principalmente nas últimas partidas com o treinador argentino, era um time sem ambição, como se diz, blasé. A gente lembra do jogo contra a Chapecoense com muita chance de resolver seus jogos, mas atuando como se nada fosse realmente muito importante, tropeçando sem sentir os resultados ruins. Hoje eu acho que o São Paulo se esforçou, acho que hoje essa não foi a questão. Vontade não faltou. A questão hoje passa muito pelo que o Léo disse da atuação dos atacantes do São Paulo. Dos laterais não dá para esperar muita coisa mesmo, né? Do Reinaldo alguma coisa ofensivamente. Lado direito não dá para esperar muito mesmo. Vai fazer um jogo bom cada 10. Hoje foi mais um jogo que ofensivamente o Igor Vinícius foi nulo, né? É o padrão, mais vezes atua assim do que atua bem. O Sara, que é o melhor jogador do São Paulo, primeiro tempo do lado direito órfão, né? Quando ele via para dentro, se movimentava, que ele faz isso muito bem. O São Paulo conseguia ainda ter alguma coisa interessante. Do lado esquerdo, o São Paulo jogou muito mais. Ali tinha o Marquinhos, tinha o Reinaldo. O Reinaldo apoia melhor que o Igor Vinícius. E o Marquinhos ali para tentar criar alguma coisa. Quando conseguiram fazer as jogadas, o Caleri fez uma partida muito fraca mesmo, tecnicamente mal pra caramba. Um lance, por exemplo, que o Sara lança ele em condição de ir para a cara do gol. É lento, o jogador do Atlético consegue fazer a recuperação com facilidade. Então, o São Paulo, no primeiro tempo até mostrou alguma coisa, no segundo as alterações do Rogério arruinaram o São Paulo, né? A entrada do Benítez, eu vou repetir aqui 500 vezes. Vai ter o jogo que o Benítez vai conseguir os lances muito bonitos e decisivos. E vão ter 9 jogos em seguida, 8, 7, em que o Benítez vai ser isso aí, né? Tanto que ele tira o Reinaldo, a gente vai falar depois por conta do cartão amarelo, coloca o Léo para ter mais marcação ali, porque sabia que o meio campo perdia força para recuperação de bola, né? Inverte o Sara de lado, coloca o Benítez e ali nada acontece. Ali o São Paulo passa a ser presa mais fácil para o Atlético, que entrou no Morumbi para se defender, para quem sabe achar um gol, mas priorizando não tomar o gol, satisfeito com o empate. O resultado foi muito ruim para o São Paulo, vendo a condição do time no Campeonato Brasileiro, mas na prática a torcida já sabe, só mais um dessa campanha que na verdade é um martírio para quem realmente ama o clube. Terminou agora há pouco o São Paulo 0, Atlético Paranaense 0, e vou ser sincero pra você, tem dias que é difícil. E hoje é um dia difícil. O time teve vontade, isso eu não posso reclamar, mas o que faltou foi qualidade. E muitos jogadores abaixo, Caleri, Igor Gomes. Igor Vinícius é abaixo sempre, né? Não é exceção à regra. Mas Reinaldo também, em lance infantil, quase prejudicou a gente. Sorte que o juiz resolveu manter o cartão amarelo, que alguns teriam dado vermelho com certeza. Mas era um jogo fundamental para dar uma respirada. E é o que parece que muitos dos inscritos do canal dizem, vai ser essa briga até o fim, né? Só esperamos que tenha algum final feliz pro São Paulo, que o São Paulo consiga se manter na Série A. Mas Caleri, Rigoni e Maquizica. E como o Rigoni perde a oportunidade, cara. E você não tem opção, tá? A gente pedia tanto Marquinhos entrou e também não foi bem. E aí o Rogério Ceni faz a alteração que todo mundo pede, que é o Benítez, e começa, faz aquele fuzuê dele, mas depois não dá em nada. Pô, por que não troca o Reinaldo pelo Wellington? Não bota o Léo, aí forma uma linha de 3, sabe? E aí depois,
Pra acabar com a esperança, mais o trouxa aqui fica assistindo até o fim do jogo, porque eu amo São Paulo, né? A gente é torcedor acima de tudo. Bota Pablo, Vitor Bueno e Orejuela. Aí é acreditar em história da carochinha, né? E deu no que deu. Até o Orejuela assim que entrou fez um cruzamento, mas vai cair na cabeça de quem? Do Pablo. Aí faz o cruzamento, cai no pé de quem? Vitor Bueno. Vai sair o que do pé desses caras? São Paulo não consegue matar o jogo, não consegue botar a bola pra dentro. Até consegue criar chance, que consegue fazer mais difícil. Mas a bola chega no pé dos caras e os caras não acertam o gol. Ou quando acerta vai em cima do goleiro, ou vai fraco demais, ou perde a oportunidade mesmo. Entendeu? Não é possível. O Rogério Ceni ficou uma semana treinando a equipe. E foi aquele futebol brasileiro. Sim, foi com vontade. Isso eu não posso cobrar. Mas com esse futebol aí, meu amigo, 47 lambe os beijos se chegar. E agora é torcer pros rivais. Na verdade é mais fácil torcer contra os outros que torcer pro São Paulo. E torcer pro São Paulo tá difícil, viu? É uma montanha russa de emoções. Então, pessoal, deixe seus comentários aí o que vocês acharam aí da atuação do São Paulo Futebol Clube e da atuação do Ceni. Achei que o Ceni, na hora das alterações, não foi bem, exceto com o Benítez, que eu gostaria de ver, mas também não foi legal. O resto, o Rogério Ceni, meu Deus, o Rogério Ceni alterando, eu não sei vocês, mas sempre troca pra pior, cara, é incrível. Então, pessoal, deixe o comentário de vocês e o sentimento de vocês. Agora é fato, não dá mais pra sonhar com o Libertadores, é sonhar para se manter na primeira divisão e se tiver uma vaguinha na Sul-Americana, agradece. Então é isso, pessoal. 0-0 insosso. 0-0 e joga uma ducha. Era a oportunidade do São Paulo se distanciar desse bendito Z4, mas não tem qualidade, não tem competência. E aí fica a preocupação, né? Sábado tem São Paulo Sport, e o Sport esse sim vai vir um ferrolho. Então, São Paulo vai ter que dar um jeito de criar e, principalmente, botar aquele objeto redondo dentro da rede. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. Conforme combinado, teve pós-jogo. E, se tem novidade, tem vídeo no canal. E o São Paulo vai ser assunto para muita discussão durante a semana. Então, saudações tricolores. Um ótimo fim de noite, uma ótima quinta-feira para todos. E valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.